Candidato, no Brasil, o número de desempregados chegou a 13 milhões. Na Paraíba, também em alta, o índice hoje é de 187 mil pessoas sem emprego, de acordo com dados do IBGE. Em quais setores o Estado ele precisa investir para tentar diminuir esse número, esse percentual que é tão grande para o nosso Estado? Olá, Cristiano. Olá a todos do Portal T5. É um prazer estar conversando com vocês. E falar de desenvolvimento, que é a parte inicial do nosso programa de governo, é muito gratificante. Porque nós entendemos que precisa haver um verdadeiro zoneamento que mapeie de forma científica quem são os nossos espaços turísticos e culturais e ambientais e arqueológicos aqui na Paraíba, de forma que a gente possa potencializar o nosso desenvolvimento, trazendo o turismo e a cultura como parte desse processo. Da mesma forma, invertendo a lógica atual, que traz as empresas, as grandes empresas, com o foco desse desenvolvimento. Numa grande enganação para a população, já que hoje 14% do nosso orçamento ele é para benefícios fiscais dessas grandes empresas. Aí se falam da quantidade de empregos, mas na verdade essas empresas elas representam 20% do emprego na Paraíba, quando a pequena e média empresa representa 80% desse emprego. Então se percebe que tem alguma coisa errada, mas continua essa forma que favorece um agrupamento que não é o agrupamento que garante a maior quantidade de emprego ou que não favorece o desenvolvimento da nossa Paraíba. As nossas condições geográficas é um espaço central para que essas empresas permaneçam aqui. Então, nós queremos favorecer e potencializar a pequena e média empresa, o pequeno e médio comerciante e trazer a cultura e o turismo como parte desse processo de desenvolvimento e ampliação de emprego e renda na nossa Paraíba. Falando sobre segurança, de acordo com o Sindicato dos Bancários aqui do Estado, 51 agências foram atacadas por bandidos somente em 2018. Entre explosões, arrombamentos e assaltos, as quadrilhas apresentam qualificação com uso de tecnologia, armamento e a quantidade de homens. Na sua opinião, em qual ponto a segurança pública é falha atualmente e o que deve ser feito para reverter essa situação? Enfrentar o preconceito e trabalhar com inteligência. Por que enfrentar o preconceito? Porque o verdadeiro crime organizado ele não está dentro das comunidades do nosso estado ou dentro das comunidades do nosso país. O verdadeiro crime organizado muitas vezes está dentro do poder político. Muitas vezes ele está em camadas que têm um processo de formação mais elevada. Daí essa inteligência que possa prevenir e que possa responsabilizar e prender esse crime especializado. Se nós tivéssemos a inteligência em nosso estado, nós poderíamos, inclusive, ter prevenido e evitado aquela verdadeira fuga em massa, aquele verdadeiro resgate que aconteceu no PB1. Segundo um levantamento do Censo Escolar divulgado em 2017, a Paraíba está em quarto lugar no número de evasão escolar no ensino médio. O número de repetentes também é considerado alto, representando 11% do corpo estudantil desse nível só no Brasil. O estudo também mostrou que o número de migração dos estudantes para o EJA, que é o Programa de Educação para Jovens e Adultos, na Paraíba, 5% dos alunos optam por essa opção. Esse é o terceiro maior número do país entre os estados do Nordeste. Candidato, na sua opinião, o que a gente pode fazer para diminuir a evasão escolar e qual é o seu plano, qual o privilégio do seu plano de governo? O ensino de jovens e adultos ou o ensino regular? Nós entendemos que as duas coisas elas devem acontecer paralelamente. Quando nós dizemos que vamos reabrir as escolas que foram fechadas pelo atual governo, é exatamente porque essas escolas elas atingiram mais diretamente a educação do campo e a educação de jovens e adultos. Então, a gente entende que para enfrentar o analfabetismo, que hoje alcança 17% da nossa Paraíba, nós temos que potencializar a educação de jovens e adultos. Eu tive agora, esse mês de setembro, acho que é poucos dias atrás, reunido com a juventude de uma das escolas de tempo integral aqui na nossa Paraíba. Na verdade, onde teve a primeira escola de tempo integral. E elas diziam: Tássio, nós começamos com, se eu não me engano, 40, 50 numa turma e tem turma hoje com 15 estudantes. Então, como é que se fala em uma referência nessa escola de tempo integral se existe uma evasão geral desses estudantes que estão na escola em tempo integral? Então, nós precisamos rever o plano pedagógico dessas escolas e que elas não sejam simplesmente um cursinho ou uma extensão do curso da manhã. Ela precisa ter cultura, ela precisa ter profissionalização, ela precisa ter leitura, ela precisa ter a diversidade que existe no nosso estado, inclusive também
com o esporte, em um diálogo de um plano educacional que seja construído por pais, estudantes e profissionais da educação. De acordo com o portal da Transparência, os cofres públicos aqui da Paraíba, eles gastam cerca de 18,5 milhões de reais por ano com pensões para ex-governadores, ex-deputados e viúvas. Alguns projetos de lei já em tramitação buscam dar fim a esses privilégios. Se eleito, como é que o seu governo vai trabalhar para, enfim, reformular essa prática ou propor uma nova prática, uma nova medida? Nós vamos trabalhar politicamente para acabar com essa farra. É inadmissível que exista isso ainda na Paraíba. Inadmissível, por exemplo, que o Maranhão tenha aposentadoria de governador, tenha o seu salário de senador, tenha um salário do tamanho que é, sendo parte desse privilégio tão questionado pela população. Nós vamos atingir esses privilégios dentro do campo político. Já me coloquei publicamente que não vou receber o salário de governador, vou receber o meu salário de servidor público, de assistente social do Ministério Público, vou morar na minha residência, onde eu já moro, não na Granja Santana, que deve ser discutido com o povo o que vai ser feito daquele prédio. Agora, nós não queremos trabalhar e enfrentar privilégios só no campo do Executivo. Nós queremos também fazer essa discussão com o Congresso do Povo, no que diz respeito ao Ministério Público da Paraíba e ao Tribunal de Justiça, com promotores e juízes, no que diz respeito a 14º, no que diz respeito ao auxílio moradia, no que diz respeito a algo que não é diretamente o salário dessas categorias, assim como a quantidade de assessores não concursados. Então, esse privilégio que nós queremos enfrentar na Assembleia Legislativa, nos demais poderes e no Executivo, é central para o debate de transformação que a gente quer para a nossa Paraíba, favorecendo o aprimoramento do nosso orçamento público para temas tão importantes que nós já tratamos aqui nessa entrevista. Candidato, a área de conservação do Vale dos Dinossauros, em Sousa, aqui no sertão paraibano, foi inaugurada em 2002. Houve um prazo de 5 anos para a elaboração de um plano de manejo, que não foi realizado até hoje pela SUDEMA. Com isso, as obras elas estariam sendo realizadas no local, financiadas por convênios federais, sem regras prescritas e elaboradas. Como o seu governo pretende cuidar dos pontos turísticos e históricos do Estado, fortalecendo assim o turismo no interior? Nós precisamos, antes de mais nada, se traz um debate importante que acaba sendo transversal para todo o debate na Paraíba, que é a necessidade de estruturar a SUDEMA, a necessidade de ter uma fiscalização concreta por conta do nosso órgão ambiental. Isso acaba nos levando também para um tema como a mineração, que hoje corre solta de uma forma extremamente degradante, não só para o meio ambiente, mas para as pessoas que ali trabalham, tendo seus direitos trabalhistas negados e muitas vezes morrendo ainda soterrados, como a gente vê não só lá no Sirindó, mas em Pedreiras aqui em Mandacaru. Então a SUDEMA ela tem uma importância tanto para a preservação dos nossos espaços de ecologia, mas também para a vida das pessoas. Às vezes existe uma grande contradição de achar que pensar em meio ambiente é pensar em mato. Pensar em meio ambiente é pensar nessa interação entre o homem e a natureza, é pensar na vida das pessoas e como essa preservação impacta nas nossas vidas. Nós, quando tratamos da necessidade de criar, e vamos criar no nosso governo, o Parque Estadual da Serra de Teixeira e do Pico do Jabre, é por entender a importância da preservação do meio ambiente e da construção e ampliação do turismo como parte desse desenvolvimento, sendo também emprego e renda. Nós temos em Campina Grande, e aí isso é importante que as pessoas saibam, muitas pessoas de Campina Grande mesmo não têm conhecimento, 3 centros arqueológicos, 3 pedras no formato da Pedra de Ingá. E a população não sabe, não tem um acompanhamento, não tem uma propaganda, não tem uma estrutura. Então, quando a gente falava aqui no início da nossa entrevista sobre o desenvolvimento, e a gente trata da importância de fazer um mapeamento, um zoneamento arqueológico, turístico, cultural do estado da Paraíba, é para que a gente possa potencializar esse desenvolvimento e a preservação da nossa história e do nosso meio ambiente. O senhor tem até 1 minuto agora para deixar uma mensagem para os internautas do Portal T5. Falando a partir de agora. Agradecer a atenção de vocês, por ter acompanhado essa nossa entrevista até o final e pedir que vocês venham ser parte dessa caminhada, que vocês possam votar no 50, votar na coligação Construir Poder Popular, ser parte dessa transformação, dizer que política não é herança, que política não é para rico, que nós, povo, que vivemos do nosso trabalho, podemos e devemos fazer política. Podemos e devemos tirar esses que estão separados hoje, mas que já estiveram unidos para governar ou desgovernar o estado da Paraíba.
É com você que nós queremos fazer essa transformação, votando no 50, sem medo de mudar a Paraíba.